TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Bom dia, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quinta-feira, 29 de julho de 2021. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Tá? O programa de hoje começa falando em política. Eu vou entrevistar no primeiro bloco a líder do PSD na Câmara de Rio Branco, a vereadora Lene Petecão. A vereadora vem falar sobre a sua atuação nesse primeiro semestre e fazer um balanço também das atividades, de um modo geral, né, desenvolvidas do ponto de vista legislativo na Câmara de Rio Branco nesse primeiro semestre. Depois eu converso ainda sobre política com o líder do MDB na Assembleia Legislativa, o deputado Roberto Duarte Júnior. Agora é lei. Nenhum policial, nenhuma autoridade policial vai poder parar você no trânsito e apreender seu carro apenas por ele estar com os documentos em atraso, ou seja, não está licenciado, não está com IPVA e nem com seguro obrigatório em dia. Isso não vai acontecer mais, é lei. Na verdade, já havia um entendimento, já havia uma jurisprudência em São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais, só que aqui o Detran, os órgãos de trânsito faziam vista grossa e não respeitavam. Agora vão ter que respeitar, é lei. Além disso, já estava também em vigor um decreto governamental assinado pelo governador Gladson Cameli há pouco mais de um mês, que prorroga, o vencimento do IPVA para o final do ano. Então, em tese, já não poderiam mais fazer nada nesse sentido. Um outro detalhe é que o Ministério Público do Trabalho, eu acho que de forma intempestiva, se antecipou aos fatos e está aí a argumentar a legalidade essa transição, dessa fusão, né, transferência dos servidores do IGESAC, um instituto que foi criado recentemente e já vai ser extinto, para os quadros da CESAC. O Ministério Público do Trabalho, através da Procuradora, argumenta ilegalidade no ato. Na verdade, há um equívoco aí, porque os trabalhadores, comprovadamente, eles foram submetidos, a um concurso público de provas. Não foi um concurso público de provas e títulos, apenas de provas, mas foi um concurso público, sim, obedecendo todos os trâmites normais. Então, o governo do Acre tem sim amparo legal na Constituição Federal, sobretudo nos incisos 1 e 2. Quem tiver dúvida, é só ir lá consultar e comprovar, então, a veracidade dos fatos. E para concluir isso aí, porque a nossa entrevistada já está aqui ao meu lado, a vereadora Lene Petecão, lembro aos nossos telespectadores que todo concurso público é também um processo seletivo, mas nem todo processo seletivo constitui-se em concurso público. Eis aí, então, a questão que está causando a maior confusão. Ok? Com o apoio do AraSuper, do Aramix e também da Clínica e Laboratório Dr. Lúcio Brasil, tenho o prazer de conversar com a vereadora Lene Petecão, do PSD. Seja bem-vinda, vereadora. Muito bom dia. Prazer recebê-la aqui no programa. Obrigada, Muniz. Você a senhora está preparada, né? Preparada. Tá de botas, de boné, para evitar, então... Não, é porque nós estávamos na agenda mesmo, lá no Belo Jardim Rural. Quem me conhece sabe que a senhora é de ir lá na periferia mesmo, né? Estava lá com o nosso querido presidente do bairro rural, Mineiro, vou até mandar um abraço. É o verdadeiro Belo Jardim, né? O rural. Chamaram aqui o Belo Jardim 1, 2 e 3, não tem nada a ver com o Belo Jardim que a gente se acostumou É porque o Belo Jardim, eles têm várias etapas. Tem o Belo Jardim Rural, que é na beira do rio. Esse é o estado. Né? Esse é o mais conhecido. E que é o nosso querido presidente, que estavam lá conosco para a gente estar fazendo uma série de reivindicações, inclusive
aquela ponte que sai do Belo Jardim, do Canaã até o Belo Jardim Rural, que fica próximo à escola Manuel Machado. Eu já estive naquela escola 2 vezes numa sessão itinerante da Câmara. Exato. E ali sim, ali faz jus ao nome. É uma área muito bonita mesmo. E de muitos produtores, viu? Produtores rurais, que a maioria são ribeirinhos, né? Mas que moram ali nas arredondezas. E qual era a pauta lá, vereadora? Era a manutenção daquela ponte, né? Que de fato ela já está colocando em risco a vida das pessoas. E um ramalzinho chamado Bambu, na qual a gente visitou em loco a situação de 3 cadeirantes e muitas pessoas idosas, e está uma situação muito difícil. Inclusive, eu vou, essa semana, estou marcando uma agenda aí com o secretário para a gente ir lá pessoalmente. Legal. A senhora, quem lhe conhece, sabe que a senhora é muito proativa, muito objetiva. Qual é o encaminhamento que nós temos, então, em relação a essas 2 questões? O encaminhamento, nós vamos voltar aos nossos trabalhos agora em agosto, né? No primeiro dia, porque esse recesso, Muniz, que fique bem claro para a nossa população que nos assiste e nos acompanha. O nosso trabalho, quando nós saímos de recesso, não é de férias, não. É só de participar daquelas reuniões que estavam no sistema Zoom. Eu sempre falo que, sempre que tem oportunidade, eu explico que eu acompanho a Câmara desde 86, antes da promulgação da lei orgânica. Então, a atividade do vereador não se resume ao plenário. O plenário é apenas uma fase, uma etapa das atividades. Exatamente. Né? É onde, e aí eu fiz questão de te trazer, quero te entregar aqui, ao vivo e a cores, aos nossos ouvintes, nós já fizemos, as pessoas que nos acompanham, a nossa prestação de conta, né? Nós ainda vamos fazer, de entregar nos sinais, porque a gente precisa mandar rodar, né? Agorinha nós prestamos conta. Está quentinho ainda? Está quentinho, tudo quentinho. A gente já colocou nas redes sociais, nós já estamos prestando conta dos 6 meses que nós trabalhamos. E estou muito satisfeita, não só com as nossas andanças, mas com a nossa equipe, que nós temos uma equipe muito focada no trabalho. Peço a equipe da vereadora para se dirigir ali à engenharia e colocar esses números lá, que o Giovanni coloca na tela, para a gente falar aqui. Mas, de antemão, foram 1.059, por que não 1.060? Uma só, 1.060. É porque naquele dia precisava apresentar. Vamos arredondar, porque já tem mais de 1.060, então 1.060 indicações. Mas aí... 5 requerimentos. Isso. 41 ofícios, 4 projetos de lei, 7 moções de aplauso, 2 anteprojetos, mas, na verdade, anteprojetos. Tá? Uma moção de louvor, participou de 2 tribunas populares. Isso. 4 audiências públicas e 2 moções de pesar. Isso aí é o resultado. O mandato da vereadora em números? Em números, eu sempre falo isso. O nosso trabalho, a gente presta conta com a sociedade, porque não adianta só você fazer aquele compromisso com a população quando está pedindo voto, né? A gente tem que mostrar para que veio. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas só para constar, porque, na verdade, o importante aqui, às vezes, não são os números, não são a quantidade, não é a quantidade, sim a qualidade. Mas, em números, foi superior ao último semestre do ano passado, o seu mandato? É porque assim, não dá para avaliar, mas eu até digo, Muniz, que a gente sempre procura não fazer indicações que seja só em números, e sim de resultados, né? Onde a gente percebe que continua da mesma forma, a gente indica. Eu sempre digo, o pau que dá no Chico, dá no Francisco. Eu tenho mantido essa minha linha desde aquela que eu entrei como suplente da vereadora Eliane Ciazic. Então, a gente tem mantido esse mesmo foco, trabalhando, mostrando e parabenizando quando quando a indicação foi feita, né? Deixa eu atear um pouco de lenha aqui na fogueira. Pode. Não é o atual prefeito, eu não sei, não vou dizer nem sim nem não. Certo. Eu digo que não era anterior também, mas teve prefeito aí, não vou citar nome para não colocar o cidadão aqui em situação vexatória, mas teve prefeito aí que não dava mínimo para indicação. Aliás,
consta que, não sei se é verdade, estou vendendo o peixe do preço que eu comprei, sem superfaturamento, que tinha até uma maquininha para detonar papel para não ter nenhum problema depois com as traças. Deus me livre. Então, não indica. Podia apresentar tantas indicações que quisesse, mas ele não cumpriu. Pois é, mas isso não é, eu espero que não seja prática de um governo que eu ajudei a construir, né? O Bocalhon, ele me respeita muito o meu mandato e a gente Não continua... estou referindo a esse mandato, não. Com Não, eu relação ao sei, Bocalhon, não sei, não posso eu afirmar estou te nem sim, entendendo, não. eu só estou dizendo que eu espero que nenhum outro prefeito ouse a fazer essa prática, porque é um desrespeito com o trabalho, né? Porque o trabalho de um vereador é tão importante, é porque ele é que está na ponta. Até porque no que se refere, nesse bojo aqui de proposições, no que se refere, proposições, digo, no que se refere a indicações, são coisas simples, normalmente. Pois é. É uma calçada, É uma ponte, tampa de esgoto, a iluminação pública. São coisas É o simples de serviço serem da ponta feitas, de um vereador, né? Que normalmente a prefeitura faz no dia a dia. A gente precisa só continuar com essa prática, indicando e o prefeito cumprindo, né? Essa obrigação. Registramos aqui a chegada, a presença do deputado Roberto Duarte Júnior. Foi meu colega vereador lá. Foi. Nós dois éramos da mesma bancada de oposição. Muito Fizemos um também, belo trabalho lá, meu colega querido. Muito bem. Acompanhado de sua assessoria. Sejam bem-vindas, meninas. Muito bem. Vereadora, a senhora fez aqui os números do seu mandato. Agora, no geral, qual é a avaliação que a senhora faz em relação à produção legislativa da Câmara em si? Olha, como eu lhe disse... Dando desconto, né? Porque passamos 6 meses com que vocês chamam sessão online, chamam também de sessão virtual. Virtual. E aí? Olha, eu confesso para você... Sessão remota também? Que essa legislatura, por conta mesmo do perfil do prefeito Bocalhon, eu tenho percebido uma manifestação de todos os vereadores, um esforço mesmo em mostrar onde precisa melhorar, né? Porque nós viemos já de uma gestão, né, que... A senhora está no 3º mandato? Estou no 3º mandato. Completo. Você falar no outro que a senhora completou. Então, quarto mandato? Não, terceiro mandato mesmo. Mandato. Eu entrei como suplente. Isso. E aí, logo depois, a gente entrou com o mandato mesmo, né? E agora renovamos a confiança do nosso povo, né? Que acredita. Como mulher, fui a única a voltar, né? Para a Câmara. Isso. Os homens foram representados pelo primeiro secretário? Sim, é o Moraes agora. Moraes. Né? Quem mais conseguiu se reeleger? Foram poucos, né? A renovação foi muito grande, né? Foi muito grande. Muito grande. Foi. Muito grande. Voltaram acho que apenas 6, né? Bom, quem lhe conhece sabe mais ou menos o seu comportamento político administrativo, sempre buscou a sua independência, eu acho que é fundamental. Em termos de independência, nós temos aqui um exemplo também, aqui no Banco de Reserva, vai entrar jogando daqui a pouquinho também, o deputado Roberto Duarte. Agora, como manter essa independência, vereadora, diante de um prefeito que a senhora ajudou a construir a vitória? Sim, mas é porque a gente acredita no projeto. A gente não necessariamente, você está dentro do projeto, não quer dizer que você vai botar uma venda. Eu sempre me comportei assim, né? Eu continuo fazendo e encaminhando o que eu sempre fiz. Conversando com a população e trazendo as reivindicações da nossa cidade, né? Certamente, a única coisa que difere é que eu tenho um acesso maior, né? Eu posso fazer uma indicação e pessoalmente estar discutindo isso com o secretário, pela intimidade no processo como se diz, no processo político mesmo, né? Entendi. Sem entrar em muitos detalhes, até porque o nosso propósito aqui não é este, é outro, não menos importante. Mas ao avaliar o prefeito, qual a nota que a senhora daria ao prefeito João Bocalhon? Eu acho que o Bocalhon teve alguns acertos. Certamente ele precisa de mais tempo, né,
para a gente começar a dar nota. Eu confesso que eu não gosto de dar nota menos de 1 ano de trabalho. Nós estamos com 6 meses. O meu mandato não é para avaliar o prefeito, é para fazer o que eu tenho de fazer e demonstrar para ele onde ele precisa melhorar. Ele só tem que ter uma visão mais ampla, que a nossa cidade é uma cidade que ele pegou, né? Tem que fazer essa justiça, pegou uma cidade bem comprometida. Então, vai levar um tempinho para ele fazer um acerto mais, assim, como a população merece. Isso é que eu digo. Na semana passada, eu conversei com o presidente da Câmara, o vereador Nogueira Lima, do PP, e mesmo sendo colega do prefeito, ele fez várias críticas ao prefeito, críticas pontuais, e ao mesmo tempo avaliou de forma positiva o trabalho da Câmara nesse primeiro semestre. É isso que eu estou lhe dizendo. O papel de 17 vereadores é de demonstrar e mostrar em números, em papel, aonde precisa melhorar. Aí cabe a gestão, o grupo de secretário, ouvir mais os vereadores e resolver a situação, né? Que não podemos pensar que só os vereadores vão dar conta do recado, não. Ele precisa resolver as questões. Vamos esmiuçar a nossa conversa aqui. Na sua opinião, em qual setor o prefeito avançou e em qual ele ainda está capengando? É como eu disse. Quando eu falo prefeito, eu falo prefeitura. Ele precisa avançar na questão que ainda precisa também fazer um diagnóstico sobre a questão da iluminação pública, né? Das ruas que precisam e trabalhar a zona rural, porque ela está deficiente há muitos anos. Aliás, para falar em iluminação pública, nós teremos o desfecho desse assunto que está tomando conta do nosso noticiário. Alguns dizem que eu assinei a CPI, viu? Tem uma CPI da energia. Houve uma CPI que nós propusemos, eu, o vereador Jarude, e apenas 4 vereadores assinaram essa CPI, que acabou virando em pizza, porque nós não tivemos as assinaturas necessárias para a gente seguir com essa investigação. No interno da Câmara, nós precisávamos de quantas assinaturas? 9 assinaturas. 9 assinaturas, que é, digamos assim, a maioria simples. Exatamente. Vereadora, e um outro problema não menos complicado, digo, que é a questão lá das empresas de ônibus, que não é apenas um problema das empresas, né? Convenhamos. É um problema, sim, da municipalidade, porque está em jogo aí a vida de centenas de famílias, né? Eu sempre digo, se eu estivesse sentada naquela cadeira, eu já dava por encerrada essas empresas. Na Câmara ou na Prefeitura? Na Prefeitura. Se eu fosse prefeito. Vereadora? Porque essas empresas, elas têm colocado em risco a vida das pessoas. Porque a oferta de serviço que elas colocam para a população é de péssima qualidade, e isso nós demonstramos. Roberto Duarte, que está aqui, é testemunha que nós abrimos uma CPI e os nossos colegas não acompanharam, que era a base naquela época do prefeito. Ali a gente já identificava que essas empresas elas não cumprem o seu papel, que é prestar um serviço de boa qualidade. Mas, ao mesmo tempo, nós ficamos refém. O que fazer? Porque nós precisamos do serviço, porque o Uber, o táxi compartilhado, o mototáxi não vai no ramal. Sim. Ele não vai lá no final do Taquari, não vai lá no Liberdade, não vai no Catuaba. Então, o serviço precisa ser efetivado. Vereadora, eu vou fugir um pouco aqui a regra e deixar um pouco do lado da entrevista de lado para fazer um pequeno comentário, contextualizar melhor aqui e a gente volta à nossa conversa normal. Fazendo uma autocrítica, eu sempre critiquei muito, na verdade, as empresas de ônibus, sobretudo no que se refere à composição da planilha de custos. Colocavam um pneu usado, na verdade, usavam, na verdade, eram pneus novos, mas compravam usados. Colocavam na planilha o preço da bomba, mas compravam na distribuidora. Perfeito. Peça de reposição, colocavam peças originais, mas compravam no mercado paralelo, enfim, até mesmo as cláusulas sociais, como sacolão e outras vantagens, colocavam lá. Não estou aqui, quer dizer que os servidores não têm direito. Tem, agora é um problema deles e da empresa. Bom, do jeito que eu fui, digamos assim, criterioso naquela época, eu agora sou realista para dizer que, como está, elas não têm como continuar. Elas estão operando no vermelho faz tempo. Para começar, aliás, para encerrar, só para
lembrar, elas se acostumaram a receber aquela ajuda. Na verdade, não é uma ajuda, porque havia uma prestação de serviço, havia uma contrapartida. Uma contrapartida. Dos estudantes. Exato. Como os estudantes não foram à aula por causa da pandemia, a prefeitura cortou e, portanto, não repassou aqueles valores. Aí foi, digamos assim, foi fechar o caixão. Eu não sei como vai fazer. Do jeito que elas ganharam dinheiro, como vai ser feito? Do jeito que elas ganharam muito dinheiro no passado, agora a gente tem que admitir. Elas estão praticamente quebradas. E aí? Olha, nós temos participado, existe uma comissão na qual o presidente até o vereador Samir de transporte, e a gente tem avançado muito. A gente compreende que, de fato, elas operam no vermelho, e nós precisamos também dar uma resposta para usuários desse transporte, né? E aí nós estamos analisando, o prefeito ficou de mandar um projeto, nós entramos no recesso, não foi mandado esse projeto. O Anísio, ele é um estudioso nessa área, que é o secretário da RB Trans. Ele comanda a RB Trans agora, mas ele está no sistema há muito tempo. Exatamente, ele conhece o sistema. Né? Então, a gente tem avançado nessa discussão, mas nós precisamos ter um projeto com a anuência do Ministério Público para fazer um TAC, para que, de fato, se a prefeitura tiver que colocar recurso público, né, porque é uma empresa privada, tem que ser justamente na contrapartida, né, de uso para baixar o transporte público. Essa seria a saída agora. Empresas, mas o objetivo final seriam os servidores, né? Exatamente, mas o público em geral. Essa seria a alternativa que a gente vê agorinha entre os vereadores que estão dialogando. No momento, outra alternativa a não ser essa. Nós estamos dialogando com a população, vamos fazer audiências públicas para a gente também ouvir a população. O fato é que, do jeito que está, não dá para manter. Porque hoje, eu estava assistindo o jornal, uma pessoa chega às 7 horas da noite para chegar em casa meia-noite, porque o ônibus fica esperando o passageiro. Difícil. Está complicado para a nossa população. E eu não aceito isso. Vereadora, foi um prazer recebê-la aqui. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela entrevista. Muniz, muito obrigado também pela oportunidade da gente poder estar aqui prestando conta do nosso mandato em 6 meses, em números, né? Eu sempre faço isso. Quero agradecer aqui a TV Rio Branco, que sempre nos recebe tão bem, né? E aí, sempre que vocês quiserem uma prestação de conta do mandato com sinceridade, pode me convidar que eu estarei aqui com o maior prazer. Muito obrigado. Sucesso. Parabéns. Obrigada. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o deputado Roberto Duarte. Ele é líder do MDB na Assembleia Legislativa e presidente da Executiva Municipal aqui de Rio Branco. Agora são 11h24 no Acre. Até já.